Primeiro domingo do mês de novembro. Muito bom dia, o ano está voando, né, gente? Eu estou chegando agora para te fazer companhia, porque o nosso assunto é agronegócio. Bora ver o que nós preparamos hoje? Cafezinho nosso de cada dia está mais caro. E não é só o cafezinho que está mais caro, não. O preço dos alimentos chega a acumular aumento de 97% nos últimos 4 anos. E vamos falar também, doença tem causado prejuízos nos laranjais de todo o Brasil. E você já viu uma pamonha gigante? Comerciante de Goiânia Nova e cria uma pamonha tamanho família. E o Senar Goiás realizou encontro técnico da agroindústria em Santa Rita do Araguaia. E no estúdio, nós vamos receber aqui o mobilizador do Senar de Rio Verde, Maxwell Gomes. Esses são alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais, viu? Vem comigo! A gente começa falando do preço do café. Você percebeu que ficou mais caro? Mas o brasileiro não fica sem, né? O preço do café no varejo aumentou mais de 30% só neste ano. E o motivo? O clima. Vamos entender na reportagem de Ludmila Menezes e Plínio César. O Brasil é um dos principais produtores mundiais de café, responsável por 40% do volume global, sendo também um dos países que mais consome o produto. Na panificadora de Carina, em Rio Verde, a bebida é a mais vendida. O comércio aqui é muito grande de café. Acho que o café é a bebida que é mais consumida, eu imagino que seja a bebida mais consumida no mundo, né? E as pessoas bebem café o dia todo, de manhã, à tarde, na hora do almoço, após o almoço, né? Então, a gente vende bastante café. A panificadora tem clientes fiéis desde a inauguração há mais de 20 anos. Neste tempo, Carina acompanhou a mudança de hábito dos clientes. As pessoas estão buscando uma vida mais saudável, menos açúcar. Eu acho que hoje está muito essa preocupação na alimentação saudável, né? Cuidado com a saúde. Então, hoje, o aumento do café sem açúcar cresceu muito. O café arábica é o mais comercializado, correspondendo por 60% da produção mundial. Este tipo possui 50% a menos de cafeína, tornando o sabor mais adocicado, sendo suave. Já o robusta é forte, amargo e marcante. A espécie é mais utilizada na produção de café solúvel. No Brasil, de uma maneira geral, o brasileiro prefere consumir uma mistura das duas espécies, chamada de blend. Já em relação ao modo de preparo, o cafezinho coado é o mais consumido. Tem gente que gosta do café mais forte, outros mais fraco, né? O café coado, por incrível que pareça, ele ainda é o mais pedido, mais consumido. Mas hoje tem café gelado, tem um cappuccino, tem várias formas de servir o café. Falar de café dá até água na boca, mas tem algo que traz preocupação. A bebida, que faz parte da vida do brasileiro, está ficando mais cara. O gerente de mercado de café, Fernando Maximiliano, explica que o clima é o principal vilão. Na safra que foi colhida em 2024, houve uma produção menor do que grande parte do mercado estava esperando, reflexo do clima adverso. Isso tudo contribuiu para os avanços dos preços. Além disso, o clima seco, que impactou as regiões produtoras, principalmente no mês de agosto e setembro, deu suporte às cotações, porque esse é um período crítico para o Brasil, um período da florada. E a gente sabe que qualquer problema climático nesse período pode causar danos irreversíveis ao potencial produtivo das lavouras brasileiras. Entre janeiro e julho deste ano, o preço do café torrado subiu cerca de 12%, segundo o índice de preços ao consumidor amplo. As gôndolas do supermercado, o café em pó teve um salto de incríveis 121% nos últimos 4 anos. Carina sente a diferença no dia a dia da panificadora. Antigamente, ele era oferecido aqui pela padaria como uma cortesia.
Hoje a gente já não consegue, até porque as pessoas realmente tomaram muito gosto pelo café. Então não tomam uma xícara de café, né? O café passou a ser, acho que, a bebida principal. E o consumo aumentou muito, né? A pessoa vem aqui, toma uma xícara, pede outra xícara, fica ali conversando, toma outra. Então o consumo realmente aumentou bastante. Por incrível que pareça, a produção do café no Vietnã também reflete nos preços pagos pelo consumidor brasileiro no supermercado, uma vez que o país asiático está tendo problemas com o clima. Fernando explica que outros fatores internacionais estão afetando o Brasil. Os preços eles avançaram, refletindo um conjunto de fatores que podemos incluir aí uma produção aquém do esperado, uma produção reduzida nesses últimos anos no Vietnã e na Indonésia, um choque de oferta na Ásia que atua de forma altista para as cotações. Além disso, os problemas logísticos, principalmente depois que aquele grupo Houthis, Yemenita Houthis, passou a atacar navios mercantis no Mar Vermelho, isso causou problemas logísticos, principalmente para as rotas de café robusta que vêm da Ásia para a Europa. Isso tudo deu suporte aos preços no Brasil também. Fernando acredita que todos estes fatores combinados, junto com a inflação do setor, podem diminuir o consumo do café no Brasil. Esse avanço nos preços de café ao consumidor pode trazer um impacto negativo ao consumo de café, já que a inflação pode também estar relacionada a uma redução do ritmo de consumo por parte do consumidor. E, além disso, daqui para frente, um dos pontos importantes é como o clima vai continuar favorecendo. As regiões produtoras, principalmente de café arábica, em São Paulo e em algumas regiões de Minas, sofreram com o clima seco dos últimos meses. Os danos que aconteceram, principalmente nos botões florais, são irreversíveis. Porém, a partir de agora, houve uma abertura de uma florada ampla, uma florada bastante uniforme, e a manutenção de um clima adequado é essencial para garantir um bom potencial produtivo para a próxima temporada. Enquanto o Brasil aguarda com expectativa as projeções da próxima safra de café, Karina vai ajustando o preço da bebida para não deixar de atender o cliente. Tem sempre aquelas pessoas que reclamam, né? Principalmente os clientes antigos que eram da época, que são da época que a gente fornecia ele, né, como cortesia. Mas é inevitável, a gente acaba tendo que repassar esse custo para o cliente, né? A gente vai segurando à medida que a gente pode, mas chega um momento que não dá, a gente tem que realmente repassar. E do café a gente passa para a produção de laranja. Uma doença tem causado prejuízos nos laranjais de todo o Brasil e afetado também a produção da fruta. Vamos conferir na reportagem dos nossos parceiros. O amarelão, conhecido também como greening, chegou no Brasil há 20 anos. A doença é causada por uma bactéria transmitida de uma árvore para outra por este pequeno inseto chamado psilídeo. O resultado é que a planta passa a produzir frutos cada vez menores e caem antes de amadurecer. Seu Luiz é produtor há 30 anos. Nesta safra, apesar de todos os cuidados, teve uma perda significativa. A minha propriedade aqui tem 8.000 plantas, né? Já foi erradicado 10%. Então, só com o green eu já perdi 10% das plantas, fora os outros empecilhos. Segundo a projeção do Fundo de Defesa da Citricultura, a safra de 2024-2025 deve ter uma queda de 24,3% em relação à safra anterior. A próxima safra brasileira pode ser a pior desde 1988. Os sintomas podem demorar a aparecer. A planta só dá sinais que está contaminada depois de meses. Essa planta já está contaminada, né? Não adianta nada você vir aqui e cortar o galho, porque a bactéria já se esparramou na planta toda, né? Como ela atinge os vasos condutores da planta, né? Ela já translocou na planta toda. Então, se você cortar aqui, você só vai estimular a brotação, que vai ser até pior, né? Porque o inseto vai vir na brotação numa planta que está doente e ir para outras plantas sadias, né? Então, apareceu um galho doente sim, tem que erradicar a planta inteira. Como que você identifica que ele está doente? Principalmente por folha, assim, ó. Tem esse mosqueamento na folha, né? Ó. Você consegue perceber já que é um sintoma dele.
Aqui, como não tem fruto grande, no fruto grande também você percebe. Você pega um galho que não está doente, a laranja está um porte normal, uma cor normal. Se tivesse aqui, nesse galho, por exemplo, ela ia estar pequena. Vou colocar aí metade do tamanho, ela estaria uma coloração verde pálida. E se você cortar ela ao meio, ela fica, você vê uma tortura no eixo dela. Então fica fácil de visualizar. Mas aqui nesse galho, só pelo mosqueamento da folha, você já vê que ela está contaminada. O maior risco para a citricultura pode estar escondido em pequenos sítios ou chácaras sem nenhuma planta comercial, mas às vezes com 1 ou 2 pés de frutas cítricas. Aparentemente inofensivo, pode ser o local perfeito para que o psilídeo se alimente e reproduza. Uma vez contaminado, ele vai sair voando e visitar fazendas vizinhas, espalhando greening por todo lado. Infelizmente, né, esses pomares caseiros, né, eles afetam a parte comercial da citricultura, porque é um pomar que não tem manejo, né? Então o que a gente tem que controlar, no caso, seria o vetor, que é o psilídeo, o inseto, né? Ele pega, suga essas plantas caseiras que estão contaminadas, né, com a bactéria e vem para um pomar que está sendo cuidado, né? Então acaba trazendo um prejuízo muito grande, né? No Brasil, desde o início, a estratégia foi erradicar as plantas doentes. Enquanto não existe cura, o melhor é prevenir e controlar a proliferação do inseto com pulverizações e corte de árvores atingidas. São as pulverizações, né, semanais, cada 10 dias, e a erradicação das plantas contaminadas, né, para diminuir a incidência dentro do pomar. Conquista para a piscicultura. Sabia que o Brasil pode se tornar o maior fornecedor de tilápia para os Estados Unidos? É que os exportadores não vão mais precisar apresentar um certificado sanitário de exportação. O Brasil é o 4º maior produtor de tilápia do mundo. Essa fazenda, em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, produz o peixe há quase 2 décadas. Esse ano começou a exportar 100 toneladas por mês para os Estados Unidos. A empresa precisava de buscar novos horizontes e a exportação, lógico, é um belo caminho para a gente ampliar e hoje ela representa 20% do nosso negócio. A tilápia é disparado o peixe mais exportado do país. Ela representa mais de 90% de todo o pescado brasileiro comercializado com o exterior. E as vendas para o nosso maior comprador poderão aumentar ainda mais. É que o governo brasileiro deixou de exigir certificação sanitária internacional para exportação de pescados. Isso facilitará muito as nossas exportações para os Estados Unidos, que seguirá sendo, e a partir de agora cada vez mais, o nosso principal destino da tilápia brasileira. Isso desburocratiza, isso faz com que a gente possa ter uma maior celeridade, além de facilitar a vida dos nossos produtores, nós vamos também assegurar num tempo mais rápido que o produto brasileiro chegue nos Estados Unidos. Eu diria que essa é sem dúvida uma grande conquista e a gente pode até dizer que o crescimento desse setor, que já é muito expressivo, nós somos o 4º maior produtor de tilápia do mundo, o crescimento desse setor vai ser marcado a partir desse marco aí, antes e depois da liberação desse certificado. E ele só ocorre pelo um trabalho que vem sendo feito pelo Ministério da Agricultura e pela credibilidade que o país tem atingido nesse setor. Com a decisão, o Brasil poderá ser o principal fornecedor de tilápia para os americanos. O que nós colocamos assim do reflexo disso aí, atualmente nós somos o 2º maior exportador de filé fresco dos Estados Unidos. Com certeza, num período de menos de 12 meses, nós seremos o 1º maior exportador, porque nós temos condições, produto de qualidade, preço e somente os aspectos relacionados à logística que nos atrapalhava. Para você ter uma ideia, do momento que a tilápia sai da água e chega na costa leste dos Estados Unidos, nós temos apenas 48 horas. Menos burocracia, mais negócios, mais volumes de venda e maior crescimento da atividade aqui no Brasil. Fundamental para o nosso negócio. Ao todo, as exportações do setor cresceram 70% no 2º trimestre. O acumulado nos 6 primeiros meses é de quase 24 milhões de dólares, cerca de 150 bilhões de reais.
É o crescimento mais importante entre todas as proteínas animais, né? Se a gente considerar suínos, aves e bovinos. O pescado tem crescido e principalmente em função da aquicultura, né? A produção de peixe em cativeiro tem proporcionado esse crescimento, mas também a importação de pescado cresceu muito. Isso se deve a vários fatores. Um deles é a predileção do brasileiro por um alimento saudável, um alimento nutricionalmente muito rico e que você consegue comer com variedade e pelo menos mais de uma vez por semana. Hoje você encontra pescado em todos os lugares, aí, operadores do food service, do varejo. Ele tem muita disponibilidade e variedade também. E veja agora o que vai rolar pelo nosso Brasilzão na nossa agenda AgroSucesso. Vem aí o 14º Workshop CTC Comigo. O evento vai acontecer na Associação Atlética Comigo. A programação completa você encontra no site www.comigo.cop.br. Dias 14 e 15 de dezembro, acontece no Rio Grande do Sul o Simpósio Catarinense de Bovinocultura Aplicada. O evento contará com palestrantes reconhecidos nacionalmente, trazendo as atualizações mais recentes para a bovinocultura. Dia 18 de dezembro acontece a 9ª edição do Encontro Nacional da Cultura do Sorgo em Uberlândia. O evento reúne pesquisadores, produtores e profissionais do agronegócio para discutir os principais avanços e desafios da cultura do sorgo no Brasil. E em dezembro, dias 12 a 14, acontece também o 12º Encontro sobre Abelhas Nativas no Maranhão, que reunirá meliponicultores, professores, pesquisadores, técnicos, estudantes e a sociedade para discutir e apresentar trabalhos sobre abelhas nativas sem ferrão. E depois do intervalo, eu vou te mostrar que a alimentação do brasileiro ficou mais cara. É daqui a pouquinho.